Sem sombra de dúvida, experiências interiores estão acontecendo por meio de caminhos sutis e de maneira a não ficarem restritas pelas assim chamadas leis da física, tampouco limitadas pela vizinhança imediata. Um exemplo desse fenômeno fica evidente quando se observa o efeito que a meditação transcendental MT pode ter sobre as grandes populações. Em 1972, 24 cidades dos Estados Unidos, com mais de 10 mil habitantes, experimentaram mudanças significativas em suas comunidades, quando apenas cerca de 1%, 100 pessoas, de suas populações participou dos estudos. Os que participaram usaram técnicas de meditação específicas para criar experiências interiores de paz que se refletiram em torno deles. Chama-se a isso efeito Maharishi, em homenagem a Maharishi Mahesh Yogi, autor da afirmativa de que, quando os métodos de meditação que divulgava fossem praticados por 1% de uma população, seria observada uma redução nas taxas de violência e crimes dessa população. Esse estudo e estudos semelhantes levaram ao histórico projeto de paz internacional no Oriente Médio, publicado no jornal Conflict Resolution em 1988. Durante a guerra israelense-libanesa, no início da década de 1980, os praticantes foram treinados em técnicas precisas de meditação transcendental para promover a paz em seu corpo, em vez de simplesmente pensarem sobre isso ou orarem para que isso acontecesse. Em dias específicos do mês e em determinados momentos dos dias, essas pessoas eram colocadas em áreas devastadas pela guerra no Oriente Médio. Durante o breve intervalo em que elas estavam em paz, era sensível o declínio no número de incidentes terroristas, crimes contra a população, entradas em pronto-socorros e acidentes de tráfego. Quando os participantes interrompiam a meditação, as estatísticas regrediam. Os estudos confirmaram os resultados encontrados inicialmente. Quando uma pequena porcentagem da população conseguia a paz interior, essa paz era refletida no mundo em torno delas. Os resultados levavam em conta os dias da semana, os feriados e até mesmo os ciclos lunares. Eram tão coerentes que os pesquisadores foram capazes de identificar o número mínimo de pessoas com paz interior que era preciso ter antes do efeito de se espelhar no mundo circunvizinho. Era igual à raiz quadrada de 1% da população. Esse é apenas o número básico necessário para o efeito ser iniciado. Quanto mais pessoas participarem, mais evidentes serão os resultados. Ainda que não possamos entender as razões pelas quais os efeitos estão presentes, as correlações e os resultados demonstram que eles estão lá. Podemos aplicar esse princípio à nossa vida para qualquer grupo de pessoas, independentemente de se tratar de uma comunidade pequena, da congregação de uma igreja, de uma cidade grande ou de um planeta inteiro. A sequência de ações sugerida para se determinar quantas pessoas precisam estar reunidas para a obtenção da paz e da cura no seio de certo grupo é: determine o número total de pessoas presentes. Calcule 1% do número total, multiplique o total do passo por 0,01. Calcule a raiz quadrada de 1%, digite o número obtido no passo 2 na sua calculadora e pressione a tecla que calcula a raiz quadrada. Essa sequência de operações dá como resultado números menores do que poderíamos esperar. Por exemplo, em uma cidade de milhões de pessoas, o total é de cerca de 100 mil, não de 100. Em um mundo de 6 bilhões de pessoas, o resultado é de apenas 8 mil. Esse cálculo representa apenas o mínimo necessário para que o processo se inicie. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais rapidamente o efeito se fará notar. Ainda que esses estudos e outros semelhantes, obviamente, mereçam uma análise mais ampla, eles indicam que os resultados não podem ser atribuídos à sorte. Princípio 16. A quantidade mínima de pessoas necessárias para dar partida a uma mudança de consciência é a raiz quadrada de 1% do total de pessoas da população em causa. Talvez essa seja a razão pela qual existam tantas recomendações tradicionais enfatizando a importância de cada indivíduo para o todo. Jesus fez o uso do princípio holográfico em uma de suas mais conhecidas parábolas, referindo-se ao poder da crença para ilustrar como apenas um pouco de fé basta para que se abra a porta a uma possibilidade maior. Em verdade vos digo, disse ele, se vossa fé
for do tamanho de um grão de mostarda, e se disserem a essa montanha, mova-se, ela se moverá. Para vós, nada será impossível. Exploraremos as implicações do significado exato disso na próxima sessão. Antes de fazermos isso, seria bom esclarecermos se o que entendemos por fé é a palavra mais adequada para ser usada aqui. A palavra fé propriamente dita, algumas vezes traz consigo uma carga emocional, várias vezes associada com a convicção de não existir uma base de sustentação para apoiar suas afirmações. Estamos acostumados a chamar isso de fé cega. Estou absolutamente convencido de que a fé cega realmente não existe. Bem profundamente em nosso íntimo, todas as nossas convicções nascem de uma conexão profunda entre o que as coisas são e o que elas podem ser. Ainda que não tenhamos consciência disso e nem consigamos afirmar porque pensamos que as coisas se passam dessa maneira, aquilo em que acreditamos é verdade para nós. E essa verdade é a base de toda fé. Entretanto, existe um tipo de fé que na realidade se baseia em uma fundação muito sólida da ciência de vanguarda, apoiada pelas descobertas da física quântica. No capítulo 3, discutimos brevemente as possíveis razões pelas quais o mundo físico muda simplesmente ao ser observado. Todas as explicações que se seguem reconhecem a coexistência de muitas realidades dentro de uma sopa cósmica de possibilidades. Como os experimentos mostraram, é o ato de observar alguma coisa, isto é, a observação consciente, que bloqueia uma dessas possibilidades para que ela fique sendo a realidade do observado. Em outras palavras, a expectativa ou a crença que possuímos no instante da observação é o ingrediente da sopa que escolhe qual das possibilidades será a nossa experiência real. Tendo isso em mente, nossa fé na afirmativa que Jesus fez com relação a mover a montanha é mais do que simplesmente pronunciar as palavras anunciando que a montanha se moveu. A parábola de praticamente 2000 anos atrás nos ensina uma linguagem poderosa para escolhermos qual realidade queremos dentre as infinitas possibilidades que existem. Pelas declarações tão transparentes de Neville ao descrever a fé, mediante o ato de persistirmos na suposição de que nosso desejo foi atendido, verificamos que o mundo inevitavelmente cumpriu a expectativa que tínhamos. No exemplo da montanha, quando realmente sabemos que ela já se moveu, nossa fé, crença e hipótese de que o fato aconteceu é a energia que catapulta as possibilidades, transformando-a em nossa realidade. No âmbito de todas as possibilidades quânticas, a montanha não tem outra escolha, ela tem de se mover. O exemplo a seguir ilustra como pode ser simples e natural esse tipo de convicção e fé. Também abre a porta para as incontáveis possibilidades de como uma pequena mudança de ponto de vista é capaz de fazer uma grande diferença no mundo. Há alguns anos tive a oportunidade de testemunhar o equivalente biológico de mover uma montanha. Nesse caso, a montanha era um tumor na bexiga de uma mulher de meia idade. Os médicos ocidentais tinham diagnosticado o tumor como maligno e acreditavam que ele era inoperável. O hotel em que estávamos havia improvisado no salão de baile uma sala de aula temporária e o grupo 1, do qual eu fazia parte, assistia a um filme feito pelo nosso instrutor, no qual ele apresentava a milagrosa cura do tumor em um hospital sem medicamentos, em Pequim, China. A clínica era uma das muitas da região que rotineiramente lançavam mão de métodos não tradicionais com tremendo sucesso. Depois das formalidades de praxe e das apresentações e cumprimentos mútuos, fomos preparados para o que viria a seguir. O instrutor enfatizou que o propósito do filme era mostrar que o poder de curar era algo que existia dentro de nós. Não se tratava de um anúncio da clínica nem de um convite para que todos os que tivessem com um tumor de alto risco corressem para a cura em Pequim.